Olá pessoal, meu nome é Cláudia e eu estou passando por aqui para ajudar vocês a utilizarem uma plataforma muito legal dentro do Google que chama-se Google Forms, tá? E o Google Forms, o que ele é? Ele é um serviço gratuito de formulários, tá? Ele serve para criar e acompanhar pesquisas, enquetes, questões discursivas. Você pode criar convites de aniversário, você pode criar um ambiente de inscrições para um curso, tá? Então ele é bem amplo. Depois que a gente aprende a utilizar essa plataforma, a gente consegue fazer muitas coisas com ela, tá? E para usar o Google Forms você precisa, né, ter uma conta no Google, né, que geralmente essa conta é a conta do Gmail de vocês, né? Então eu não conheço, nunca utilizei fora do Gmail o Google Forms, então eu sei falar para vocês desse ambiente que é o dentro do Gmail. Quando você acessa o teu Gmail, aqui nesse cantinho ao lado da tua foto tem esses pontinhos aqui, ó, do Google Apps, tá? Você vai fazer o que? Você vai clicar aqui no Google Apps, você vai em Drive, porque ó, quando você clica aqui ele mostra todos os recursos que existem dentro do Google, tá? Aí você vai aqui em Drive. O meu Drive é bem cheio, né? Porque eu faço um montão de formulários, eu utilizo muito esse recurso no meu dia a dia. Então o meu é bem cheio. E aí você vai clicar em Drive, aqui nesse triângulo, mais, e ele vai aparecer aqui, ó, formulário do Google. Quando ele abre, ele já abre numa apresentação bem próxima do que será o teu formulário. Então é a partir dessa apresentação que você vai decidir como é que você vai planejar montar a sua pesquisa, lá, o seu trabalho, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é dar um título pro nosso formulário. Então eu vou dar um título aqui, vamos dar um título de treinamento de formulário do Google, tá? E aí aqui você pode dar uma descrição do que vai ser, né? Você colocou lá convite para a festa de aniversário, e aí você aqui no caso você poderia colocar a descrição da data, do horário, do local, tá? Então aqui vai a descrição do que você está fazendo. Eu vou colocar só treino aqui para não ser muito extensa. Aqui desse ladinho tem uma ferramenta, uma barrinha de ferramenta. Essa barra de ferramenta vai te auxiliar para você elaborar todo o trabalho. Então, a primeira pergunta ele já vem aqui embaixo, tá? Para você iniciar. Geralmente, quando a gente vai fazer uma pesquisa, normalmente a gente começa perguntando o nome da pessoa, né? Por exemplo, nome. Vamos numerar aqui. Não. E aí, ó, quando você cria já a pergunta, aqui desse lado ele aparece como é que você quer que seja a resposta, tá? Então a resposta aqui eu posso deixar como curta, porque a pessoa só vai ter que colocar o nome dela. Se ela tivesse que descrever algo mais longo, eu escolheria parágrafo, mas como é só o nome mesmo, vamos deixar curto. Outra coisa importante é a questão, você quer que a pessoa responda, ela só poderá enviar o formulário se ela responder essa questão, tá? Então você tem que colocar aqui como obrigatório. Depois você vai perceber que aqui do lado vai ficar um asteriscozinho em vermelho indicando que é obrigatório, tá? Se você desistir dessa questão, você pode vir na lixeira e excluir,
tá? Se você quer repetir essa questão, você clica aqui e você vai duplicar. Não é o caso do que eu vou fazer. Eu quero colocar mais uma questão. Aí eu clico aqui, ele vai abrir um campo para uma outra questão. Então, como eu estou fazendo esse tutorial, né, voltado ao pessoal das escolas, eu posso perguntar, por exemplo, que tipo de unidade é a tua? Por que eu vou colocar essa questão? Para a gente usar um outro recurso que tem aqui. Então, eu vou colocar 2. Tipo de unidade, tá? Nessa tipo de unidade, eu resolvi que eu vou fazer uma lista suspensa. O que é uma lista suspensa? Quando você vai responder, você está numa tela respondendo a um Google Form, aparece a questão, mas você tem que clicar num triângulo para as respostas aparecerem, tá? Então, vamos supor que eu vou perguntar se a tua unidade é MF, e-mail, C direto, C parceiro, tá? Então eu quero isso numa lista suspensa. Viu lá que eu falei do asterisco? E eu quero também que essa resposta seja obrigatória, tá? Aí eu vou colocar mais uma questão. Nome da unidade, tá? E como você não vai nem precisar mais escrever MF, e-mail, C, você vai só colocar o nome, então ela pode ser também uma resposta curta, tá? E vou colocar que também tem que ser obrigatório. É interessante que a gente pode ficar olhando como que está ficando o formulário, clicando aqui, ó, tem um olhozinho. O que ele vai fazer? Ele vai abrir o formulário numa outra página e as questões aparecem aqui já do jeito que eu estou formulando, ó, lista suspensa. Se a pessoa clicar em um desses aqui, ele já fica fixo, ele não dá opção de você colocar mais que um tipo, tá? Então esse é a lista suspensa. Quando eu fecho aqui, não acontece nada. Então você não vai perder o que você fez aqui. Vamos adicionar mais uma questão, mais uma coisa. Eu quero colocar item 4. Deixa eu perguntar assim: você acha importante a utilização desse tipo de mecanismo para seu trabalho? E aí, por exemplo, presta atenção numa coisa aqui. Quando a questão é de múltipla escolha, ela vai ficar aqui com essa bolinha e a pessoa só consegue responder a uma única opção. Se você colocar como caixa de seleção, ele vira um quadradinho e a pessoa pode selecionar mais que uma das opções aqui. No caso aqui eu estou fazendo uma pergunta que eu quero apenas que a pessoa responda sim ou não, tá? Então, vê que ele até ajuda vocês adicionando uma outra, algumas questões que são meio óbvias a resposta, tá? Vamos criar mais uma questão aqui. Aí agora eu vou colocar uma de caixa de seleção. 5. Você utilizaria esse mecanismo para qual tipo de atividade? Aí aqui eu quero que a pessoa pode responder mais do que selecionar mais que uma
resposta, tá? Então, você utilizaria para pesquisa, para avaliações. Inscrições de cursos, sugestões, e ele ainda me dá a opção de outros aqui, tá? Ó, a gente pode dar uma olhadinha como que tá ficando o nosso formulário. Ó, o que eu esqueci nesse daqui? De colocar se é obrigatório ou não a resposta. Nesse aqui, ó, você só consegue selecionar mais que um. Nesse, ou é um ou é o outro, tá? Então, é um mecanismo interessante para a gente. Tá, então vou colocar aqui que eu quero essa resposta obrigatória. Um outro recurso interessante também é que você consegue colocar imagem no teu Google Formulário. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma imagem, deixa eu pegar uma imagem. E aí você pode pegar a imagem do Google, você pode pegar a imagem da tua máquina, tá? Vou colocar uma imagem interessante aqui. Ó, aí eu coloquei uma imagem que eu tinha na minha máquina, né? Aí eu posso colocar um título, né? E aí depois eu adiciono a pergunta, né? Sei lá. Vocês viram que dá para você elaborar uma avaliação aqui para usar com os alunos. Você acha que esse mecanismo lhe ajudaria a ganhar dinheiro? Sei lá. Aí, se não, talvez. Tá vendo? Então eu tenho como selecionar dessa forma. Ah, eu quero colocar um vídeo. Você acha que você deve colocar um vídeo porque a pessoa vai interagir com o vídeo para poder responder. Aí você clica aqui, ele tem a opção de vídeo. E aí, ou você pode pesquisar aqui o vídeo, ou você já tem o endereço, o URL é o endereço do vídeo na internet, você jogaria aqui, deixa eu ver, como ganhar dinheiro fácil. Sei lá. Aqui. E aí o que vai acontecer? O vídeo que você selecionou lá, ele vai aqui aparecer aqui. Assista o vídeo. Aí eu vou lá e acrescento a pergunta. 7. É fácil ganhar dinheiro com esse mecanismo? E aí, né? Aí eu vou colocar também nas opções sim, não, talvez. Viu como ele é prático? Ele até já oferece algumas coisas na ferramenta. Tá, então eu vou olhar lá como que está meu questionário. Eu acho, aí eu confiro para ver se todas as questões eu coloquei lá obrigatórias, né? Aí o que eu percebo que tem aqui, ó, uma questão a mais aqui, né? Então eu posso ir lá retirar. A conferência serve para isso. Eu fecho aqui, ó. O que aconteceu aqui? Ó? Aqui tem uma pergunta a mais. Então o que eu posso fazer? Eu excluo
essa pergunta. Vamos supor que eu coloquei uma questão numa posição e eu quero mudar a posição dessa questão. Vamos supor que eu quero que essa daqui ela fique abaixo aqui. Ó, eu consigo mudar e ele seleciona de jeito que eu faça a alteração, tá bom? Então a gente consegue, arrastando, a gente consegue colocar as questões na posição, alterar, apagar, a gente consegue fazer essas alterações do Google Form. Aí vamos dar uma aparência para esse nosso questionário, que é o que deixa ele mais bonito, né? Que chame mais atenção. Então eu venho aqui nessa paleta de cores e aí eu posso escolher uma imagem para ficar no fundo. Então quando a pessoa for responder o questionário, vai ter uma imagem aqui de fundo. Então vamos escolher. Ele oferece algumas imagens já dentro do Google, mas eu posso também baixar, tá? Então aqui fica livre. Só que quando a gente vai fazer enviar uma imagem para cá, ela tem um formato certo. Nem sempre ele está na medida correta. Então dá trabalho, aí você tem que achar a imagem certa ou redimensionar a imagem, tá? Então dá mais trabalho um pouco. Aí, sei lá, vamos colocar essa imagem aqui como essa imagem para poder fazer o fundo da minha pesquisa. E aí, viu, quando eu joguei imagem, ele já deu um outro tom aqui. Não sei o que eu quero, esse tom aqui. Perfeito. Vamos ver como que tá isso. Ó, o meu questionário já está com outro tipo de imagem, tá? E já tá mais bonito. Quando depois que você editou, então, são essas as questões que eu quero, né? Então você vem aqui nas configurações e você vai decidir que se para a pessoa responder, se a pessoa vai ter que fazer um login, tá? Se ela vai ter que responder colocando o e-mail dela. O login geralmente é o e-mail da pessoa, então a pessoa colocou um determinado e-mail. Se ela tentar responder o questionário novamente com o mesmo e-mail, ela não vai conseguir responder, tá? Ela só consegue dar uma única resposta. Isso você consegue manipular aqui no botão de configurações. Conforme as pessoas vão respondendo, as respostas vão aparecendo aqui, ó, tá? E é aqui em respostas que você vai determinar se o formulário está aberto para responder, quantas vezes a gente vai se inscrever para um curso e quando a gente clica lá, você já tem o linkzinho para poder responder, mas aí você tenta responder e não consegue porque ele fala que a página está com erro. É porque a pessoa que criou o formulário ainda não habilitou para respostas. Então isso aqui tem que estar aberto para as respostas, tá? Eu vou eu vou eu vou responder o questionário aqui só para vocês terem uma ideia, quer ver? Ó, tá vendo? Por que eu posso enviar outra resposta? Porque eu, quando produzi o vídeo, eu coloquei que não precisava, que a pessoa poderia dar mais que uma resposta, né? Eu não coloquei que a pessoa tinha que se inscrever para poder mandar respostas, não. Só para vocês terem
só para vocês terem uma ideia aqui, tá bom? Ó, aqui estão minhas perguntas. Nas respostas ele aparece aqui que tem duas respostas já, que duas pessoas responderam. O que ele vai fazer, ó? Ele vai aqui na ordem, ele vai colocar, né, as pessoas que responderam. Ele começa a criar um gráfico com a quantidade de respostas que teve, tá vendo? Em todo lugar que tem múltipla escolha ou seleção, ele monta gráfico, tá vendo? Ó? Então ele criou um gráfico. Então isso é bem interessante. E outra coisa que eu consigo também, que é o grande tchan do Google Formulário, é que ele cria uma planilha. Aí você dá um nome para essa planilha, sei lá, tutorial, criar. E aí, ó, quando você vai até a planilha, que essa planilha você pode baixar para a tua máquina, ele aparece exatamente o horário que a pessoa respondeu, a data e o horário que a pessoa respondeu e todas as respostas que a pessoa dá aqui nessa planilha, que depois você consegue filtrar de acordo com as suas necessidades, tá? Então isso é bem interessante. O que mais? Todas as vezes, tudo que você fizer no formulário, ele automaticamente vai salvando aqui, tá? E aqui ele está sem título, então eu posso dar um nome para ele. Quando eu clico, ele já joga o nome que estava lá. Eu acho que é isso, né? Não tem mais nada aqui das ferramentas que eu possa mostrar para vocês que seja interessante mostrar. Aí, como que eu vou fazer para poder mandar esse formulário para as pessoas? Eu prefiro essa forma, que eu acho mais seguro. Eu clico lá no olhinho, ele abre o formulário, eu copio esse endereço e aí eu mando por e-mail, mando pelo WhatsApp, eu mando para as pessoas, tá bom? É o caminho mais prático, sem muita coisa, porque às vezes a gente vem por aqui, tem gente que não consegue encaminhar, criar, e aí gera mais transtorno. Esse gerar colaboradores aqui, fui eu que criei esse formulário, certo? Mas eu posso pedir para alguma pessoa me ajudar com as questões. Então, antes de eu enviar, de eu finalizar o formulário, eu quero que alguém me ajude. Aí eu clico aqui e aí eu vou colocar o nome da pessoa, o endereço da pessoa, e ela vai receber um e-mail, né? E nesse e-mail eu vou estar dizendo que eu quero a ajuda dela para concluir o meu formulário, tá? Então a gente tem como obter a ajuda de outras pessoas. Eu posso simplesmente jogar esse formulário na lixeira, tá bom? Quando eu clico ali, ó, eu gerei o link. O que mais? Eu posso imprimir esse formulário. É isso. São as coisas. Eu acho que o importante é que estou passando as coisas mais básicas para vocês, e aí fica fácil quando você voltar no vídeo, você consegue ver o que foi feito. Se você voltar aqui no Drive, o que vai acontecer? Vamos procurar. Que ele está com o nome de treinamento do Google, que foi o que eu acabei de criar. Eu tenho muita coisa, gente, então posso até me perco, tá bom? Mas o que eu fiz hoje foi isso daqui, treinamento do Google, e aí aqui você clica, todos os Google Forms que você criar, ele vem para cá. Posso apagar aqui, o que eu fiz hoje foi esse treinamento de formulário.
Posso excluir? Posso. Eu clico aqui, remover, acabou. Não tenho mais esse formulário dentro do meu Google. Certinho? Bom, espero que eu tenha contribuído com vocês. Qualquer coisa, estou à disposição. O meu e-mail pessoal é claudiavalerio2009@gmail.com. Abraços, obrigada, tchau, tchau.